Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados, fortificados, encorajados pela palavra do Senhor. O poder do discernimento. Bem, então falamos sobre o discernimento na programação passada e vamos ampliar um pouquinho sobre o poder do discernimento. Por que nós devemos buscar esse discernimento? Paulo, na sua referência, que é bastante usada, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele estava ensinando-nos a respeito da Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, por causa disso, por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então veja a necessidade deste discernimento do correto, da verdade, daquilo que é essencial para a vida. Então nós falamos a respeito de Elias discernir quando era Deus, que estava ali, quando não era. Mesmo as coisas que tinham acontecido, poderia ter sido Deus, um vento veemente, muito forte, um terremoto, um fogo, uma manifestação de poder. Mas ele discerniu que lá não estava Deus. Ele percebeu que Deus estava na brisa suave. Há necessidade de que haja esta coisa em nós. Esse discernimento espiritual. Ele diz também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja bem, então, Paulo falando sobre este poder do discernimento. Aquele que o tem, ele discerne bem tudo. Agora, aquele que não tem o discernimento espiritual, ele não discerne, ele não pode entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então vejamos que o discernimento livra da morte. O discernimento livra de pecar contra o Senhor. O discernimento livra da idolatria. O discernimento livra da mentira. O discernimento livra do engano. Exatamente. Porque quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Tiago orienta-nos a buscar a sabedoria. Agora, ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus. Ele diz: se você tem falta,
peça a Deus que te dará sem nenhuma acepção. Ele diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade, porque essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena e animal, e diabólica. Então veja que existem duas sabedorias, a do homem, a da terra, e a celestial. Devemos dar valor à sabedoria humana? Sim. Mas devemos buscar com veemência a sabedoria que vem do alto. Porque a terrena, ela é animal, é diabólica. Porque dentro da sabedoria terrena, animal, existe a inveja, a facção, a perturbação e muitas obras perversas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É desta forma que a Bíblia nos mostra e nós devemos buscar a sabedoria do alto, a sabedoria celestial. Bem-aventurados são aqueles que buscam, porque Jesus diz: aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que pede, recebe. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meus irmãos, esse discernimento traz um poder à pessoa para escapar do engano sutil do maligno. Ele não se deixa levar por sinais apenas, porque alguém falou em línguas, porque alguém profetizou, porque alguém fez curas, porque alguém fez milagres. Não, ele não se deixa levar por isso. Graças a Deus, por causa deste discernimento que nos livra de pecar contra o Senhor. E esse discernimento, ele vem quando para nós? Se compra, ele não se adquire através da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então as pessoas assim dizem: eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus para nós já está escrita, já está determinado o que preciso, o que eu não devo. Agora não quer dizer que você não possa ter um dom, um real dom, e advertir alguém de uma coisa que vai acontecer para ele escapar daquilo. Mas essas coisas que a gente vê, ouve, se você tiver discernimento, você vai perceber que isso aí não é nada que está te sustentando. Procure exercitar esses sentimentos de discernir. Crescer na palavra, crescer na graça, crescer no conhecimento. Paulo diz aos Hebreus capítulo 12:
Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para exercitar tanto bem quanto mal. Exercitar. O conhecimento vai te levar a exercitar aquilo que é o bem, para que você possa compreender qual seja a perfeita, a agradável vontade de Deus. Por isso é que quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eclesiastes 8, 5. A sabedoria livra o homem da morte, muitas vezes, do prejuízo, principalmente prejuízo espiritual. Olha, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a respeito de discernir o corpo do Senhor, como já lemos. Tem que haver essa busca por este discernimento espiritual. Vocês querem ver um exemplo glorioso de salvação por discernir quem estava na cruz? Então, nós somos ensinados, aprendemos, a Bíblia nos mostra que quando Jesus foi crucificado, haviam dois também crucificados, um ao seu lado, o outro ao outro lado, à direita e à esquerda. Agora, um não discerniu quem era aquele homem que estava ali. Um olhando para ele, simplesmente talvez pensou: esse homem não é um verdadeiro homem. E lançou a ele um desafio. Não estou de discernir o corpo do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Conselheiro, o Deus Forte, a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, a Estrela Resplandecente da Manhã, o Sol da Justiça, o Rei Eterno. Ele não pôde discernir quem estava crucificado ali naquela cruz. Ele não parecia com o Rei. Ele não parecia como um Senhor. Ele não parecia como o Eterno. Não parecia. Então ele pôde dizer, um dos que estavam pendurado ali, um dos malfeitores pendurado, blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Oh, mas pertinho da vida, encostado na vida, sendo crucificado junto com a vida, e não discerniu quem era aquele homem. Mas o outro, porém, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Olha o discernimento aí. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então o que diz Pedro? Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como salteador, como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas se pelo nome de Cristo sois vituperados, se pelo nome de Cristo sois desprezados, se pelo nome de Cristo sois injuriados, alegrai-vos.
Então aquele homem estava naquela condição e mesmo assim ainda blasfemava do que podia lhe dar a vida. Na mesma condenação do justo. Os injustos estavam ali, mas o justo também estava ali pronto para dar vida a ambos. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós estamos apenas pagando pelos nossos pecados, mas este nenhum mal fez. Oh, que discernimento tremendo! E disse ele então a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando voltares no teu reino, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Discernimento salvou aquele homem no último instante da sua vida. Busque essa sabedoria, esse discernimento, para não pecar contra os filhos de Deus, contra a palavra, a vontade de Deus e contra Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados até o dia da redenção. Deus nos ajude e aumente em nós a sabedoria, o discernimento para conhecermos o tempo, a hora, o momento que estamos vivendo e como estamos vivendo, se estamos realmente agradando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um ótimo dia.